sonhando, né? Vamos, né? Vamos sonhando, né? Vamos sonhando pela nossa volta, pela nossa volta. Dona Brunilde, fundadora do Lar Teresa, que ainda está entre nós, esse ano ela faz 99 anos, ela costuma dizer, vai plasmando, minha filha, vai plasmando. Então, nós vamos plasmando a nossa volta. Se Deus quiser, vamos nos reencontrar todos, felizes, né? No mesmo ambiente. Mas agora o nosso ambiente é virtual. E, então, o estudo de hoje, a Cris já falou, é sobre o sono e os sonhos. É o início do estudo que Kardec faz no Livro dos Espíritos, segunda parte, no capítulo 8º, da emancipação da alma. Então, é um fenômeno que vai se dar, né, durante o sono, o sonho. Né? Durante o sono, o espírito se liberta, se emancipa. Então, é um fenômeno de emancipação da alma, e ele começa pelo sono e os sonhos. O sono é a necessidade do corpo. O corpo precisa repousar depois do desgaste diário. Ele precisa desse repouso diário. Mas o espírito não. Então, o espírito se liberta. É quando se dá esse fenômeno de emancipação, que é o fenômeno anímico, um fenômeno da alma. Então, vamos entender como é que o espírito se desdobra. Kardec começou perguntando aos espíritos se o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. Então, vamos relembrar, né? Nós somos espíritos encarnados. Como espírito encarnado, o que nós temos? Nós temos um corpo físico, porque nós somos espírito na nossa essência, na nossa individualidade, nós somos espíritos. E nós precisamos, para evoluir, nós precisamos dessas experiências na matéria. Então, provisoriamente, temporariamente, de tempos em tempos, nós encarnamos e reencarnamos. Então, nós utilizamos um envoltório físico, material, que é o corpo. O que liga o corpo ao espírito? É o que Kardec denominou perispírito. Peri é em torno, né? Em torno do espírito. E ele fez uma comparação como se fosse uma fruta. Então, a semente, o caroço, seria o espírito, aquela polpa, né, que seria o perispírito, e a casca seria o corpo físico. Então, para entender mais ou menos assim. Mas o espírito, ele explica, né? Ele não fica aprisionado, mas ele tem essa sensação. Por que Kardec coloca, né? Aí a resposta dos espíritos é como se perguntasses ao encarcerado se ao encarcerado agrada o cárcere. Então, para o espírito, que o espírito ele tem maior liberdade que o espírito no corpo, é claro que ele acha, né, esse estar no corpo que limita muita coisa que nós desejamos, nós não conseguimos fazer. O espírito pensa, mas o corpo não obedece. Então, o espírito, de alguma forma, se sente como encarcerado naquele corpo físico. E continuam os espíritos. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja se ver livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. E Kardec continua. E durante o sono, a alma repousa como o corpo? Boa pergunta. Né? O que é o sono? O sono é o repouso do corpo. E é muito interessante, eu fiquei lembrando, né, hoje a medicina utiliza muito o coma induzido. Né? O que é o coma induzido? É como se você dormisse ali,
existe o tratamento de sonoterapia também, que durante o sono, as energias vitais se recuperam. Então, aquela energia que nós perdemos durante o dia, nosso trabalho, muitas vezes por emoções, elas se recuperam durante o sono. Durante o sono, nós conseguimos recompor, né? E hoje os médicos utilizam muito, que é para exatamente dar tempo de recompor os órgãos, às vezes adoecidos, né? É um processo utilizado. E isso é um processo natural biológico. Então, o corpo precisa desse repouso. E a pergunta e o espírito? O espírito também? A alma, né? A alma é o quê? O espírito encarnado também repousa? E qual é a resposta dos espíritos? Não. O espírito jamais está inativo. Então, se o corpo precisa de recuperar as suas forças, o espírito não. Porque o espírito é de outra essência, né? Diferente do corpo. Durante o sono, e o que acontece então? Por que vai se dar a emancipação? E é muito interessante que fica bem claro nesse estudo que os espíritos nos trazem, por Kardec, que essa emancipação ela não é total, ela é parcial. Tanto se nós lembrarmos dos livros de André Luiz, e no livro dos Médiuns também, Kardec fala disso, existe, né, um laço fluídico que vai unir o nosso corpo que está ali dormindo ao espírito que se liberta, que se emancipa. Enquanto nós estivermos vivos, né, no corpo físico, nós teremos esse laço fluídico. O André Luiz fala isso. É muito interessante. Vocês lembram do episódio com o André Luiz, quando tudo era novidade para ele, e está em determinado local, qual ele foi levado, e chega lá, ele se assusta, com os espíritos ele se assusta, né, com aquela visão. Ele confessa que olhou como se visse fantasma, porque eles eram diferentes. Aí o instrutor vai dizer para ele, não, eles são os encarnados, que vieram também, né, para a reunião, vieram também para a reunião. E ele vê, é tão interessante isso, né? Ele vê como se eles fossem fantasma. Né? E nós, né, os encarnados, quando veem os espíritos, não dizem que é fantasma, né? E então André Luiz também ali, primeira vez que ele está vendo essa situação, e vê que tem um fio, né? Fio de prata, chamado também fio de prata, que os liga a alguma coisa que ele não sabe o que é o corpo físico, né? Então, o que acontece para o espírito se emancipar? Quando o corpo entra em torpor, não é? Muitas vezes, já no torpor, quando a gente vai ficando sonolento e tal, encosta a cabeça lá no travesseiro, às vezes, existem pessoas que nos relatam, né, sonhos assim, que elas têm, às vezes dormindo no ônibus, na condução, dorme no ônibus um pouquinho, e aí acontece tanta coisa, né? Depois a pessoa, meu Deus, eu sentada aqui, né, no metrô, no ônibus, tanta coisa aconteceu que é exatamente isso. O espírito aproveita qualquer segundinho para se emancipar. Então, como é que os espíritos explicam? Os laços que nos ligam ao corpo físico se afrouxam. Isso acontece, por exemplo, com quem está lá no coma induzido, acontece também. Os laços que nos unem ao corpo físico, que une o espírito ao corpo físico, eles se afrouxam, né? Aí eles dizem, os laços que o prendem ao corpo afrouxam-se. E não precisando este
Então, da sua presença, quem é que não precisa da presença do espírito? O corpo. O corpo vai dormir, o corpo vai repousar, vai se recompor fisicamente. Não precisa do espírito naquela hora. Então, ele afrouxa os laços. Ele se lança, e o que o espírito faz? Se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os espíritos. E é interessante que Kardec, né, como sempre, ele vai encadeando uma coisa ou outra, uma pergunta com a outra. Eu sempre lembro de um bordado, né? A trama de um tricô, de um crochê, né? Ele vai pegando um ponto com o outro. E, a seguir, ele diz, como é que nós podemos, né, julgar essa liberdade? Os espíritos estão dizendo que o espírito se liberta, se emancipa. Como é que nós vamos ver, confirmar isso, né, julgar isso durante o sono? E qual é a resposta dos espíritos? Pelos sonhos. Pelos sonhos, nós vamos ter a certeza de que o espírito se libertou, de que o espírito se emancipou do corpo e foi ter com os seus amigos, seus irmãos, seus amores, foi ter, né, como o André Luiz nos relata em suas obras, Manuel Filomeno relata também em suas obras, foi ter numa reunião para estudo, para orientação, ou foi ter com os seus, como André Luiz nos conta nos Mensageiros, da avó que vai ter com a neta. Durante o sono da neta, a avó vai dar sustentação que a neta está lá no labirinto, sabendo qual a solução que ela vai dar para o problema que a aflige, e a avó vai sentar com ela e vai dar orientação, né? Então, os espíritos dizem, como é que nós vamos constatar essa liberdade? Pelos sonhos, pelos sonhos. Por isso, Kardec coloca aí, né? No início da emancipação da alma, o sono e os sonhos. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não sonho. Será verdade? A ciência já fez isso, né? Existem estudiosos do sono que dizem que não existe ninguém que não sonhe. Não existe. É aquilo que eles chamam de REM, né? Que é o sono mais profundo de vibrações rápidas, né? Aceleradas. Dá para ver até no olho. O olho treme, né? Treme rapidamente. Ele treme rapidamente. Aí você identifica porque naquela hora a pessoa está sonhando. Por que nós não lembramos? Porque o corpo, nós temos o cérebro que registra os nossos atos, né? O hoje, o presente estão registrados no nosso cérebro, que armazena a nossa memória atual. Quando nós sonhamos, é o espírito que se liberta. E o espírito se liberta, nós estamos vendo com os olhos do corpo o que nós encontraremos, o que nós encontramos, o que nós ouvimos, com os sentidos do corpo? Não. Então, também a ciência já descobriu, existe uma memória cerebral e uma memória extracerebral. Como Antônio Damasio, um neurocientista, pesquisando a mente no cérebro e a consciência no cérebro, ele diz que não encontrou. E ele terminou uma vez uma conferência dizendo, não me perguntem onde está a consciência e onde está a mente. Eu não sei. Mas ele sabe que ela existe. Eu diria, né, para ele, né, nós poderíamos dizer para ele que está no espírito, não é? Mas ele ainda não admitiu isso. Ele ainda não admitiu. Um dia, quem sabe, né? Ele chega lá, mas ele já sabe que não está no cérebro. Onde está, ele não sabe, né? Então, o sonho, a memória dele é
na memória do espírito, é extracerebral, né? O perispírito que guarda aquilo que André Luiz chama de corpo mental, né? Onde está, é que guarda essa memória. Então, nós vemos, sonhando, nós vemos com os olhos, né? Nós vemos com os sentidos, com os olhos da alma, que os espíritos dizem, né? Com os olhos da alma. Os olhos da alma não são os olhos do corpo. Então, essa memória, essa lembrança, não passa para a nossa memória do corpo. Mas e quando nós precisamos lembrar dela? Como é que nós vamos lembrar? Aí os espíritos vão nos ajudar. Vão nos deixar essas lembranças como intuição. Aí vocês devem estar pensando, mas existem pessoas que registram detalhes. Existe até o Palhano Júnior, que foi um estudioso também, e os estudiosos espíritas sobre o sono e o sonho, eles dizem que nós, né, aquilo que os psicólogos dizem, que nós, quando sonhássemos e acordássemos, e ainda lembrássemos do sonho, levantássemos e registrássemos o nosso sonho, né, para que nós pudéssemos, de manhã cedo, relembrar. Porque, às vezes, na hora que a gente acorda do sonho, a gente lembra, mas depois de manhã já não lembra mais nada, perdemos os detalhes, né? Então, se para nós isso for importante, comecemos a fazer isso, né? Mas o que os espíritos dizem? André Luiz mostra isso na sua obra, né? Nós vamos acordar com a intuição daquilo que os nossos queridos, nossos anjos guardiães, os nossos protetores quiseram nos dizer. Como a neta, ao acordar, vai lembrar das imagens que foram projetadas para ela. A avó está falando, ao final são projetadas para elas imagens de uma serpente e de uma flor. Elas são simbólicas. A serpente, a avó diz para ela, não te incomodes com as perseguições e não odeies. Mantenha a tua tranquilidade, a tua paz interior. E ela vai lembrar dessa necessidade de não reagir às agressões que ela possa sofrer, às perseguições. E aí ela vai lembrar que a serpente são as calúnias que chegam contra ela. Mas ela pode transformar isso em flor. O que a flor representa? Porque a serpente se transforma, é apresentada uma flor. Por que a flor? A flor representa a virtude. Representa ela aceitar com serenidade aquela perseguição sem odiar, né? Então, nós sonhamos e guardamos a intuição ao acordar. O que os espíritos mais nos dizem? Quando o corpo repousa, acreditam. Está pedindo que nós acreditemos nisso. Tem o espírito mais faculdades do que estado de vigília. Sim, por quê? Porque no estado de vigília, quando nós estamos acordados, nós temos 5 sentidos. Quando nós dormimos e o espírito se liberta, olha, o espírito tem muito mais possibilidades. As sensações são muito maiores, os sentidos se ampliam, né? Nós sabemos o quê? Nós sentimos por todo o corpo espiritual, né? A visão, nós não precisamos olhar com os olhos, né? Nós vemos, nós temos essa visão periférica, 360 graus, nós sentimos. Então, as nossas percepções, elas se ampliam muito mais. E o que acontece? Isso vai nos levar a conseguir lembrar do passado, dizem eles, e algumas vezes prever o futuro. Como é que isso se dá? Aí nós vamos à Gênese. O que Kardec fala quando ele aborda a predição, a presciência, né? Que prever o futuro seria essa presciência. E ir ao passado é você
penetrar alguma coisa, né, que como é isso? Então, Kardec faz uma comparação, né? É como se nós subíssemos numa montanha e lá na montanha a gente consegue ver tudo, né? E aí a gente consegue ver o passado, o presente e o futuro. Por quê? Emancipado, nós penetramos o mundo invisível, nós penetramos o mundo espiritual, ampliamos as nossas percepções. E é como se nós estivéssemos, né, numa montanha, acima. E ele dá um exemplo na Gênesis que é muito interessante, né, falando das predições. Ele diz que lá de cima, se nós estivéssemos na planície e víssemos alguém caminhando, nós não saberíamos aonde iria dar aquela estrada. O que o aguardava mais à frente. Mas se nós subirmos a montanha, nós conseguimos ver o que vem à frente. Então, se houver um abismo, um obstáculo qualquer, nós conseguimos ver. E por isso que, né, conseguimos ver, olha, tem um perigo ali, um abismo. Ele precisa desviar. Então, nós acordamos com aquela ideia. Tá? Porque no mundo espiritual, esse tempo que nós temos na Terra não é o mesmo. Né? Então, é possível isso. Aí, uma coisa que Kardec fala na Gênesis também. Será que tudo que nós vemos para o futuro acontece? Tem o sentido, tem esse significado? É para que nós nos preparemos e vai acontecer? Não. Por quê? Se há um abismo mais à frente, e se eu recebo a notícia de que eu devo me desviar, então eu fui avisado. Mas não quis me desviar. Então, cair no abismo não era obrigatório. Eu só cairei no abismo por opção. Então, Kardec fala que, né, toda a predição, toda a previsão, pré-visão do futuro, ele significa isso, é apenas um aviso para que nós tenhamos outra caminhada. A gente vê isso nas experiências de quase morte, não é isso? Que, de alguma forma, é um sonho, né? Seria, o mecanismo seria o mesmo. Então, os espíritos ainda dizem, né? É a oportunidade do espírito se colocar em contato com os demais espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Eu posso me encontrar durante o sono com os meus amigos, os meus familiares vivos, e posso me encontrar com aqueles que já foram. E temos isso nas obras mediúnicas, não temos? André Luiz, Manuel Filomeno nos relatam. Tem relatos dos encontros dos espíritos encarnados que vão ao plano espiritual participar de estudo, de reuniões, de trabalho. Então, é possível? É possível. E é o que acontece durante o sonho. Qual é o objetivo? É interessante que Kardec, né, nos fala que o sonho seria como o recreio depois do trabalho. O que nós, durante o dia, fizemos várias coisas, trabalhamos, né? Esgotamos, agora, durante o sono, vamos descansar. O sonho, o espírito se liberta, se emancipa. É uma alegria para o espírito, né? Eu vou me encontrar com pessoas, amigas, vou me encontrar com aqueles meus amores, né, que já foram. Oh, que alegria, né? Oh, muito bom, né? Há pessoas que gostam tanto de dormir, né, que ficam lá. Uma amiga minha no outro dia disse que gosta muito de dormir, né? E às vezes a pessoa, né, não quer acordar. Não tem aqueles sonhos muito interessantes que a gente sonha, acorda, volta para dormir e continua o sonho? Parece sonho em capítulos, né?
só em capítulos. A gente acorda, aí vai tomar água, sei lá, volta para a cama e o sonho continua. Não é? Então, tudo isso é o quê? É o espírito vivenciando. É o espírito. E qual é o objetivo disso, não é? Qual é o objetivo? Sabe o que os espíritos disseram? É dar ao homem a certeza de que a vida, de que há uma alma, de que existe a alma e que a alma sobrevive. Porque, como Paulo dizia, a cada noite, quando nós dormimos, nós morremos um pouco. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que, ao nos emanciparmos, nós estamos treinando a nossa emancipação total, porque a emancipação total vai se dar no momento da desencarnação, da morte. Durante o sono, teremos a emancipação parcial. Então, o que mais os espíritos nos dizem, né? Eles falam desses sonhos, que tipos de sonho nós temos. Aí, quando nós vamos a Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino, na Dor, ele vai estudar os sonhos, inclusive nos contam vários sonhos, né? na história da humanidade, nas escrituras. E ele vai nos lembrar que existem aqueles sonhos. Como é que vai se dar a emancipação? Então, a emancipação da alma tem várias gradações. Então, aquela emancipação que fica muito perto ainda do corpo físico, o Leon Denis explica que as nossas ondas cerebrais, no caso dos sonhos que ele chama de sonho ordinário, que é um sonho fisiológico, em que nós sonhamos com os problemas nossos que nos preocuparam, que nos trouxeram aflição durante o dia, né? E da nossa vida, alguma coisa que nós queremos resolver. Então, são os sonhos que são chamados fisiológicos, sonhos ordinários da nossa vida, comum. Não tem nada de contato com outros espíritos, simplesmente nós. Né? Então, a emancipação do corpo ela é bem pequena, né? Fica bem próximo ali do corpo físico, não vai muito distante. À medida que essa expansão do perispírito, essa emancipação da alma, ela vai se afastando mais do corpo, o que vai acontecendo? Nós vamos penetrando esse mundo invisível e vamos tendo contato com os espíritos. Então, aí nós temos, né, o sonho, que é reflexo, à medida que essas ondas cerebrais vão estendendo sua radiação, seu raio de ação, se afastando do corpo físico, ela se transforma muitas vezes num reflexo da nossa consciência. Então, quando nós ficamos pensando sobre as nossas coisas mesmo, de consciência, né? Podem se afastar e ser um exercício da imaginação. Por isso que os espíritos dizem que, muitas vezes, os nossos sonhos parecem uns sonhos extravagantes, né? Meio surreais, né? Misturam as coisas, porque é exatamente isso, é tudo que está em nós, gravado, as nossas lembranças, então tudo aquilo se mistura, fica ininteligível. E existem muitas tentativas de interpretação de sonhos, inclusive no século XIX, Freud, né, lançou a sua interpretação de sonhos, que os espíritos dizem, né, que toda vez que essa interpretação de sonhos quiser indicar alguma coisa, como leitura da sorte, né, a buena dicha que eles usam, jamais será verdadeira. Então, o Jung até depois discordou da interpretação do sonho de Freud, porque simplesmente se aplica apenas à área psíquica da interpretação dele. Não corresponde à verdade. Né? Por quê? André Luiz nos diz que quem tem a chave do decifrar desse código que o sonho nos traz somos nós mesmos.
Então, você já deve ter recebido telefonema, né? Agora é telefonema mesmo, ou WhatsApp, né? Agora tem o WhatsApp. Das pessoas dizendo assim, meu sonho, sonhei assim, aí elas descrevem o sonho delas e elas acham que porque nós somos espíritas, nós vamos decifrar os sonhos dela, não é assim? Não acontece? O que você acha que é isso? E aí eu lembro sempre do André Luiz. Eu não sei. A chave está com você. Então, André Luiz fala, a chave do nosso, né, é um código que nós trazemos em nós. Então, por que a neta vai lembrar da cobra, da serpente e da flor? A serpente como a calúnia, a flor como a serenidade e a virtude que ela tem de conquistar para vencer aquele momento de aflição. Pelo código que ela traz nela. Então, André Luiz fala isso, que a chave está em cada um de nós. Então, o sonho que parece confuso, nós vamos encontrar também a solução. Que outro tipo de sonho existe? O sonho espiritual, que aí é aquele sonho que o espírito é a onda cerebral, o espírito, a emancipação dele vai mais longe. E aí ele pode ir se encontrar com os espíritos, pode ir fazer trabalho, pode ir, né, estudar, encontrar com os seus, receber orientação, né? E acordar, às vezes com a lembrança, mas às vezes, a maioria das vezes, com uma intuição. Quantas vezes nós acordamos e lembramos, não é? Temos a resposta para as pessoas. Nós temos a resposta, nós estávamos com um problema e aí nós acordamos com a solução. Não é? E o sonho premonitório. Aí nós fomos, né? E na vida, o Jung, ele falava que os sonhos o ajudaram muito nas teorias dele, no entender, né, a alma e trazer para a humanidade o que ele nos trouxe a respeito da alma. Né? Então, ele falava que muitos sonhos o ajudaram. O Einstein dizia a mesma coisa. E é muito interessante, tem ele falando que, na verdade, a vida dele na ciência foi a busca de tornar realidade o que ele sonhava. Então, o sonho, né, o que ele recebia nos sonhos, era muito, né, o ajudou muito nessa caminhada. E então, nós vamos lembrar de sonhos na nossa história. Se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar o sonho de Jacó, não é? Com a escada que não ia lá. O que significava aquela escada? Era o despertar para Deus, era um chamado para que ele, né, despertasse para Deus e levasse, guardasse fidelidade a ele. E nós vamos lembrar de José. José que sonhou, adolescente, menino, né? E uma vez contou os sonhos para os irmãos. E aí os irmãos, com inveja, né, acabaram vendendo o irmão para um mercador de escravos. E um dos sonhos de José, ele sonhou com feixes de trigo, que eram feixes de trigo dos irmãos. E ele portava também um feixe de trigo. E o que acontecia? Os feixes de trigo dos irmãos reverenciavam o feixe de trigo dele, José. Outro sonho que ele teve foi com o sol, a lua e as estrelas. E o sol era o pai, a lua era a mãe, as estrelas eram os irmãos. E o sol, a lua e as estrelas reverenciavam também, né, o José.
Bem, aí isso, né? Isso aí você sonhou, isso é imaginação, imagina que absurdo. Anos depois, né? Ele no Egito, ele vai decifrar os sonhos do faraó. O faraó sonha com 7 vacas magras que saem do rio Nilo e comem 7 vacas gordas. E vai sonhar que havia uma espiga de milho e dessa espiga saíam 7 espigas boas e 7 espigas mais, né, feias. E aí, quem é que vai decifrar esse sonho? Ah, os sacerdotes deles, ninguém sabia. Aí chamaram José. José decifra. Eram 7 anos de grandes colheitas, né? Que seriam depois, haveria depois 7 anos de seca. Então a colheita não se daria, não se colheria nada. Então ele é, né, nomeado o grão-vizir lá do faraó e ele vai organizar isso, ele vai criar, ele vai construir celeiros, silos, né, para guardar a safra, um pouco da safra, para quando viessem os 7 anos de seca e que não haveria alimento para todos. E o que vai acontecer? A família dele vai para o Egito sem saber onde ele estava. E vai pedir ajuda, e quem é que recebe? Ele. Eles vão reverenciá-lo. Eles vão abaixar a cabeça para ele. Né? Então, muito interessante, né? Muito interessante isso. Nós temos o sonho de José. Nós temos o sonho de José. José que sonha, né? Com um anjo que diz para ele casar com Maria e que ele vai ser pai de Jesus. Depois pede que ele fuja para o Egito e depois o outro sonho que ele retorne à Galileia, né? O sonho dos magos, os sonhos dos magos, que sonharam, conversaram com Herodes, depois sonham que não voltem a Herodes, porque ele tinha o que ele pretendia fazer com o menino não era bom. Então, eles não retornam a Herodes mesmo. Né? E desses descobrimentos nossos, né, que a humanidade tem, o sonho foi muito importante. Todos nós hoje, quando nós queremos saber alguma coisa, antigamente nós tínhamos a enciclopédia, né? Hoje em dia, até para o dicionário, a gente vai para o Google, né? O criador do Google que teve a ideia de pegar essa busca, né? Uma busca na internet, e passar para computador doméstico, foi Larry Page. E Larry Page diz que teve essa ideia em 1996, com 23 anos, através de um sonho. Ele sonhou. Ele sonhou. A internet, né, ela foi criada